Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira hoje, amém? Para a glória de Deus. Amados, vamos lá então no livro de Salmos. Vamos meditar no trecho ali do Salmo 81. Salmo 81, do verso 8 até o 16. Amém? Amém. Vamos então tocar um louvor, depois nós vamos orar e vamos de palavra. A tua palavra nos conforta e nos traz paz em nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz em nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for. Pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for. Pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor com todo o nosso amor. Glória a Deus, louvemos ao nosso Senhor com todo o nosso amor. Amém? Amém. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia, por essa oportunidade. Graças te damos, Pai, pela nossa casa, pela nossa saúde, pela nossa família, Senhor. Te pedimos, Pai, que a Tua palavra venha falar conosco, que o Senhor fale conosco hoje, nesta tarde, Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor, por meio dos louvores, da oração, Pai. Que nós possamos, meu Deus, dar ouvidos aos Teus recados, às Tuas advertências, Senhor. Dar ouvidos a Ti, para nós prosperarmos nesta terra. Em nome de Jesus, abençoa cada vida, a cada irmão, guarda, livra de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus. E que a Tua palavra não retorne vazia. Em nome de Jesus, amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Vamos lá então no versículo 81. Estava meditando neste salmo e uma mensagem muito importante de Deus para a nossa vida, né? Vamos ler então lá do verso, né? 8 ao 16, que diz assim: Ouça, meu povo, minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel, não tenha deuses estrangeiros no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado.
para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o melhor mel da rocha eu os satisfaria. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Graças a Deus pela sua palavra, que é viva, que é eficaz na terra e não retorna vazia. Cumpre a sua função, que é exortar, consolar, né? Nos trazer vida, nos trazer paz. Amém? Nos trazer direção. Essa palavra me chamou a atenção porque Deus está, né, dizendo: ouça, meu povo. Olha aí a advertência do Senhor para que o seu povo ouvisse a Ele, né? E Ele diz: ouça, meu povo, as minhas advertências. Porque se tão somente você me escutasse, ó Israel, né? O Senhor está dizendo: se tão somente Israel me escutasse, né? O meu pedido para que não adorasse falsos deuses, para que não tivesse deuses estranhos no meio do povo, né? Isso é o versículo 9, em que Israel não se inclinasse perante nenhum deus estranho. Esse era o pedido do Senhor, né? E ele estava dizendo que ele era o Deus Eu Sou, que ele era o seu Deus, o Deus do povo de Israel, o Deus que havia tirado o povo lá do Egito, Deus que tirou o povo da escravidão, Deus que tirou com mão forte e poderosa o povo de Israel das mãos daquele que queria fazer Israel de escravo. Então, o Senhor aqui está dizendo que se Israel abrisse a boca, ele o alimentaria, né? Mas o povo não quis dar ouvidos a Deus. Amados, nós sabemos que muitas são as vozes, né? Tem a voz da nossa carne, tem a voz do inimigo e tem a voz de Deus. E também muitas vezes nós queremos uma direção, queremos tomar uma decisão, queremos fazer o que é certo, mas nós estamos dando ouvidos ao que as pessoas estão falando, dando ouvido às vezes aos nossos desejos, à nossa carne, dando ouvidos a quem nós não devemos dar ouvido, né? E a mensagem de hoje o Senhor está dizendo: ó povo, ouça as minhas advertências, né? Se tão somente vocês me escutassem. O que Deus quer é isso, que nós o escutemos, que nós silenciemos todas as outras vozes e dar ouvido a Ele. Tem benefício nisso? Tem, gente. O texto está falando claramente aqui que o povo não quis ouvir a Deus. Israel não quis obedecer, né? E por isso o Senhor entregou eles, porque eles tinham um coração obstinado, um coração determinado a não ouvir a direção de Deus. E quando nós temos um coração obstinado, um coração que não quer se render a Deus, que não quer seguir os planos e a vontade de Deus, Deus nos entrega aos nossos inimigos, né? Veja como é sério isso. Então, no verso 13, 14, o Senhor já vai dizer os benefícios se o povo tivesse escutado, se o povo tivesse dado atenção ao que ele estava falando. Veja o que diz no verso 13: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Então, amados, o Senhor está falando aqui, né? E subjugar é submeter pela força. Então Deus, Ele é Senhor dos exércitos, Ele tem uma mão forte e poderosa. Quem é que pode lutar contra a mão de Deus?
né? Contra o inimigo nós lutamos, o Senhor está conosco, Ele nos dá a vitória. Mas e quando é contra Deus que nós estamos lutando? Indo contra a vontade, contra os caminhos, contra os planos que Deus tem para nós. Quem é que poderá nos socorrer das mãos do diabo? Ninguém, porque somente Deus faz isso. E Deus está dizendo, se o meu povo me ouvisse, e novamente Deus disse, o meu povo me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos com rapidez, não está dizendo que vai demorar uma década, está dizendo com rapidez, que ligeirinho, rápido, no estalar de dedos, num piscar de olhos, Deus nos livraria dos nossos inimigos, Deus resolveria o nosso problema. Se é falta de emprego, Deus traria uma porta, abre uma porta para nós. Se é falta de oportunidade, Deus traz a oportunidade. Se é falta de ajuda, Deus traz quem te ajuda. Se é falta de paz, Deus te dará paz. Amém, irmãos? Então veja que Deus, a mão de Deus, ela trabalha em nosso favor. O favor de Deus, a graça de Deus está sobre a nossa vida. Deus nunca vai nos deixar e nos abandonar, Ele é por nós, mas será que nós estamos ouvindo a Deus? Será que nós estamos parando para dar atenção aos conselhos, aos planos, ao caminho que Deus tem traçado para o seu povo? Às vezes nós estamos apenas ouvindo, mas não estamos dando atenção, ou nem ouvindo, estamos ignorando. Tamanha a falta de atenção ao que Deus está falando. Às vezes a ansiedade, a preocupação, a correria. O que é que tem te impedido de ouvir a voz de Deus? Que distração é essa? O que é que tem te distraído? É o inimigo falando? É o inimigo ameaçando? Pois saiba que a mão de Deus ela é forte e poderosa. E com a ameaça da mão de Deus, nem o inferno pode ir contra a mão de Deus. Mas nós precisamos ouvir e fazer a sua vontade. Ouvi-lo e fazer a sua vontade, seguir os seus caminhos e os seus planos. Isso que ele tem para nós é caminho de vida, caminho que leva para a vida eterna, caminho que leva para a vida, para a prosperidade, para a abundância. Então nós precisamos, amados, ouvir a Deus, né? E Deus disse, eu teria me voltado a minha mão contra os adversários de Israel. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o melhor mel da rocha eu o satisfaria. Então o Senhor está falando, os que odeiam o Senhor, porque aqueles que nos odeiam, os nossos adversários, são os adversários de Deus. Então Deus está dizendo, quem é contra o meu povo, quem é adversário do meu povo, vai ter que se render, porque eu com mão forte e poderosa, eu castigarei os teus inimigos, darei um castigo perpétuo, um castigo eterno. Mas a Israel, ao meu povo, aquele que se chama meu povo, eu sustentarei. Amém? Amém. Glória a Deus. Será que você pode dar glória a Deus por essa palavra? É o que o Senhor está dizendo, ao meu povo eu sustentarei. Eu darei trigo, eu darei mel, eu vou satisfazer. Amém? É isso que Deus está dizendo, amado. Então quem nos sustenta é Deus, quem nos dá o melhor é Deus, quem nos prospera é Deus. Nós não temos por que estarmos andando como escravos, com mentalidade escrava, com mesquinhez, porque Deus, Ele é Deus, Ele é o Deus eu sou. O que Ele faz, ninguém desfaz. Ele é poderoso, Ele é Senhor dos exércitos, não existe nenhum outro Deus além dele, maior que Ele, não. Toda a terra, o planeta, a humanidade é governada por Deus. Deus governa até o inferno. Agora, se o povo de Deus estiver fazendo de conta que está vivendo uma vida santa e não der ouvidos ao que Deus está falando, se tornarão escravos. Deixarão de ser filhos para ser escravos. Amém? Então que nós possamos calar as outras vozes.
calar a angústia, a depressão, a ansiedade, tudo aquilo que sequestra a nossa fé, que nos impede de entender qual é a direção, qual é o caminho que Deus está traçando para nós, quais são os planos de Deus para a nossa vida. E a Bíblia diz que Deus tem planos de nos fazer prosperar, de nos fazer ter paz e prosperidade. Os planos de Deus são bons, são maiores, são mais altos que os nossos. E nós temos que querer esses planos, os planos de Deus. Mas você está ouvindo a Deus? Você está procurando dar atenção a Deus? Você está calando as outras vozes, a voz da sua carne, os seus desejos? Porque Deus diz que aqueles que querem os seus desejos, aquele que tem o coração obstinado, eu entregarei. Entregarei ao seu coração obstinado. Eu estou ouvindo o meu coração. Trair mais uma prova de que ouvir o nosso coração não é bom. Porque o nosso coração, ele se entrega muitas vezes às coisas da carne, às coisas do mundo. Então nós precisamos urgentemente ouvir a Deus. E Deus, rapidamente, Ele vai nos tirar do deserto, Ele vai nos levar para a terra prometida. E os nossos inimigos perderão essa guerra. Deus nos dará a vitória. Deus nos fortalecerá, nos erguerá, nos alimentará com a sua palavra, com a sua provisão. Amém? Eu não sei qual é o problema que você está passando, amado, mas eis aqui o conselho da palavra de Deus, eis aqui uma promessa do Senhor, que quando o seu povo ouvir, se Israel, que diz ali no verso 13, se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os adversários. Então não esqueça o que eu falei, amado. Os teus adversários são os adversários de Deus, mas nós precisamos ouvir a Deus com clareza, precisamos ouvir a Deus e seguir o caminho certo, e seguir a sua direção. Uma direção dada por Deus não é uma direção que traz perda, não é uma direção que traz prejuízo, porque o inimigo ele só quer matar, roubar e destruir. Então ouça a Deus. Se tão somente você escutasse o Senhor, você vai prosperar, você vai ter uma vida de proteção, de favor de Deus. O inimigo não vai te assaltar, te pegar no meio do caminho e tirar aquilo que Deus está lhe dando. Então, vigia com as vozes, vigia com as direções, porque às vezes Deus termina de falar, o inimigo entra dando direção, falando algo que é um caminho de engano, que não é Deus que está falando. Amém? Então, vamos lá declarar o Salmo 91, conselho da palavra. Ouça, povo de Deus, dê atenção ao que Deus está falando, às advertências do Senhor. E essa é a função da sua palavra, nos advertir, nos exortar, nos consolar, para que nós venhamos a ouvir a Deus, seguir as suas direções, seus conselhos, seus planos e seus caminhos. Amém? Vamos lá então declarar o Salmo 91, que diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite. Nem peste que voa de dia, sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou segui-lo.
Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Gente, eu tenho na minha cabeça um salmo, né? O Salmo 91 numa versão, o Salmo 91 na outra versão. Então, às vezes eu quero ler e às vezes eu quero declarar o que está na minha cabeça. Às vezes eu erro ali. Perdão. Mas vamos orar então, amados. Nunca esquecendo, Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Deus, uma das características, né, de Deus é a fidelidade. Mas e você? Tem sido fiel a Deus em tudo? Procure ser fiel a Deus, amados, porque essa é uma qualidade, é uma característica, né, de Deus, Ele ser fiel. Então Deus está conosco, Deus está com o seu povo, independente das circunstâncias, independente do que aconteça, Deus está conosco. Mas e nós? Estamos com Ele? Estamos fazendo o que Ele quer? Estamos ouvindo a voz dEle? Estamos obedecendo a sua palavra, aos seus princípios? É isso que nós precisamos, amados, para não sermos, né, lançados aí em lutas intermináveis, tempos de guerras que nunca terminam. O Senhor, Ele lutará por nós, é isso que nós vemos na palavra dEle, mas nós precisamos dar ouvidos às advertências do Senhor. Amém? Amém. Precisamos dar ouvidos e seguir o caminho que Ele tem para nós. Então, fica com essa palavra, vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, Senhor, que nos adverte hoje sobre nós darmos ouvidos às Tuas advertências, Pai. Sobre nós ouvirmos o Senhor, ouvirmos a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a darmos ouvido à Tua palavra, à Tua vontade, ao Teu querer, não só ouvir, mas também obedecer, meu Deus, porque se o Teu povo tivesse te escutado, não estaria agora em guerras intermináveis, não estaria sendo roubado, feito de escravo, Pai, mas nós tomamos posse, Senhor, dessa promessa do verso 13, de te ouvir, de seguir os teus caminhos, para que o Senhor se volte contra tudo aquilo que luta contra nós, Senhor. Que o mal se renda ao poder que há no nome de Jesus Cristo agora. Todo o mal vai se render ao poder que há no nome de Jesus, Pai. E que o Senhor nos sustente com a Tua mão forte e poderosa. Que o Senhor satisfaça, Senhor, todos os nossos desejos, mas que nós estejamos, Pai, no centro da Tua vontade, ouvindo e fazendo aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Teu Espírito Santo convença de todas as coisas, capacite, ensine o Teu povo a caminhar como Tu queres. Em nome de Jesus, meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Perdoa a nossa falta de observância com as Tuas direções, Senhor. Vai perdoando as falhas do Teu povo, Pai. E nós clamamos, Senhor Jesus, por cura, por libertação. Clamamos pelo Teu socorro àqueles que estão aflitos, cansados, oprimidos pelas trevas, Pai. Que a luz de Jesus Cristo venha entrando, retrocedendo todo o mal agora. O mal retrocede, o mal parte em retirada. Não vai prevalecer os planos, os decretos malignos. Lança por terra, Pai, todo o mal, toda a força contrária que luta contra esta vida. Traz paz, traz harmonia, tranquilidade, Senhor. Traz as portas abertas, saúde, paz e vida em abundância em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos, Senhor, calar essas outras vozes, silenciar o barulho que o inimigo tem feito, as ameaças do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, caia por terra. Que Deus possa te encher de paz e de alegria em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz, né, do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês, não esqueçam disso. Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, nós voltamos amanhã.